fala com Deus, Deus imediatamente responde à oração de Ezequias. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Ei, Deus conhece o seu coração. Aí nós vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz também no livro de 1 Reis, capítulo de número 36. A Bíblia diz que Elias vai orar a Deus. Elias estava com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que os profetas de Baal arrumaram ali o altar, clamaram a Baal durante o meio-dia todo. Mas Baal não responde, Baal se cala. Baal não ouviu a oração deles. E eles começam a se cortar com facas, com navalhas, e a Bíblia diz que Elias dizia: clama mais alto, quem sabe está dormindo. Mas aí chega um momento em que Elias vai orar a Deus. Elias convoca o povo para chegar até ele. Restaura o altar que estava em ruínas. Tomou as 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. A Bíblia diz que com aquelas pedras ele edifica um altar em nome do Senhor. Depois ele faz um rego em volta do altar, tão grande como para semear uma medida de semente. Ele faz um rego em volta do altar. Aí a Bíblia diz que ele arma ali a lenha, divide o novilho em pedaço, coloca sobre a lenha. A Bíblia diz que ele enche ali os cântaros de água, derrama sobre o holocausto, derrama sobre a lenha, enche aquele rego que estava em volta do altar, e ele faz isso por 3 vezes. A Bíblia diz que a água corria em redor do altar, que também encheu de água todo aquele rego que estava próximo ali ao altar, ele enche de água. Aí a Bíblia diz que ele faz uma oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fiquei hoje sabido que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E a Bíblia diz: então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, a oração de Elias foi respondida, e foi uma oração rápida. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi de 30 segundos. E Deus respondeu a oração dele. Sabe por quê? Porque ele estava segundo o coração de Deus. A sua oração estava de acordo com a vontade de Deus. Ele estava inserido na vontade de Deus. Ele estava dentro do querer do Senhor para a vida dele. Então ele estava de acordo com aquilo que Deus queria para ele. Aí Deus responde a oração dele, o pedido dele. Ele ora e Deus responde a oração de Elias. Mas há uma oração na Bíblia também que me chama a atenção. A oração feita com sinceridade diante de Deus, ela toca o trono, ela mexe. A oração, ela tem poder para tocar naquilo que você clama, naquilo que você pede. A Bíblia fala de uma oração de um jovem, por nome de Jabes, ou Jabes. A oração de Jabes, ela invoca o Deus de Israel. A oração dele, ela é feita com um propósito. Ele não queria carregar diante de si aquele nome que lhe trazia um peso. Porque a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz.
Então Jabes significava ou lembrava o sofrimento que a mãe havia tido quando ele estava para nascer. Então quem olhava para ele sabia que aquele nome trazia dor, sofrimento. Mas a Bíblia diz que esse jovem faz uma oração a Deus. Se você olhar a história de Jabes, está em 1 Crônicas capítulo 4, apenas em 2 versículos está aí a sua trajetória, a sua vida. Mas isso chama a atenção do escritor de 1 Crônicas. Por quê? Porque foi uma história que mexeu, houve resposta de Deus. A Bíblia diz que Jabes invocou o nome de Deus a Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A oração dele foi respondida. Jabes suplicou por uma bênção. Jabes pediu um alargamento das fronteiras. Jabes suplicou por direção divina. Jabes suplicou por proteção contra qualquer mal. E a resposta que Jabes recebeu foi: Deus atendeu a sua oração. Jabes recebeu a bênção, alargou suas fronteiras, ele sentiu a direção da mão de Deus, ele foi protegido. Por que muitos não recebem nada? Porque duvidam. Outros não recebem por quê? Porque não pedem. Agora, quando você pede a Deus com sinceridade, Deus atende a sua oração. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo os corações purificados e livre da má consciência. Todos esses homens que eu disse aqui, Davi, Ezequias, Elias, Jabes, lembra quando Josué pediu em oração para que o sol parasse? E a Bíblia diz que o sol parou. A terra parou. Porque um justo faz uma oração a Deus. Qual é a tua oração com Deus? Qual tem sido a tua oração com Deus? Qual tem sido a sua súplica para com Deus? Não duvide, creia que Deus é poderoso para responder a sua oração. Aflito, necessitado, clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Eu deixo para você esta mensagem nesta tarde. Não que você deva só orar orações curtas, não, mas Deus também responde a oração curta, a oração da aflição. Davi orou, Deus ouviu. Ezequias clamou porque estava enfermo, ele virou o rosto para a parede com a sentença dada por Deus que ele ia morrer. Põe a casa em ordem porque morrerás. E Deus muda a sentença de Ezequias porque ele não murmurou, ele orou a Deus. Pastor, estou numa aflição, estou numa angústia. Faz o que Jesus ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai, com o seu Deus em oculto, porque em oculto ele te responderá. A resposta de Deus para a sua vida virá. Mas nós temos que aprender a pedir ao Senhor. E pedir com sinceridade, com o coração puro e sincero diante de Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastar em vossos deleites. Ou seja, pede conforme o querer e a vontade de Deus. Que a sua oração, o seu pedido, agrade a Deus. Coração sincero, puro, diante de Deus. Exponha a Deus. Fale com Deus como você fala com o seu amigo. A oração respondida não é só aquela oração que é feita no joelho, na madrugada. Agrada a Deus, Deus responde. Mas quem sabe você está no teu carro indo para resolver alguma coisa difícil e você está me ouvindo. Quem sabe agora após o almoço você tem algo para resolver. Quem sabe até à tarde você tem uma decisão a tomar. Aí você diz, pastor, o que eu faço? Eu aconselho você a orar a Deus. Aí aonde você estiver, a oração pura, sincera, o coração quebrantado. Mas fala com Deus. Fala com Deus como você fala com o seu amigo. Abra o seu coração a Deus. Rasgue-se diante de Deus. Curve-se diante de Deus. Porque Deus vai responder a sua oração. E você vai ver a boa mão de Deus estendida sobre a sua vida. Fique com essa mensagem nesta tarde. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração.